Arapuca do poder. Como a estratégia da emboscada destrói o estado natural. Desde o início dos tempos, a natureza ensina a lição que o homem teimou em não ver, até que a própria experiência e a reflexão profunda a trouxessem de volta à luz. Animais predadores se camuflam na sombra ou na cor da folhagem, esperam imóveis e silenciosos até que a presa, atraída pela aparência inofensiva ou pela busca do alimento, chegue perto o suficiente para não ter mais para onde fugir. Plantas carnívoras exalam perfume doce e exibem cores vibrantes, parecendo presentes da terra, quando na verdade são armadilhas perfeitas que prendem e digerem quem se aproxima confiante. Até minerais e elementos da terra se disfarçam em formações que parecem rochas comuns ou tesouros naturais, mas que trazem risco ou morte a quem neles pisa ou toca. Essa regra é uma só: o que atrai nunca é o perigo. O perigo está sempre escondido atrás do que parece bom, útil ou necessário. É a lei da emboscada, a mesma que foi transportada da floresta para a política. Da sobrevivência da espécie para a disputa pelo domínio absoluto sobre os homens. Foi justamente essa semelhança que abriu caminho para a compreensão de um jogo que vem sendo jogado há séculos, onde as palavras mais nobres são transformadas em iscas, e as instituições mais sagradas são alvos de um plano meticulosamente arquitetado. A democracia, palavra que significa governo do povo, passa a ser dita por quem na prática quer governar sobre o povo. A defesa da liberdade é gritada por quem quer limitar cada passo e cada pensamento. O amor à justiça é usado para justificar a injustiça contra tudo o que é tradicional e sólido. Tudo segue o modelo da arapuca que tem milho debaixo, da ratoeira que oferece queijo, do anzol que brilha com isca. Ninguém cai na armadilha que se apresenta como prisão, só se cai na armadilha que se apresenta como solução, como proteção, como progresso. No centro desse debate, surge a verdade que desmonta toda mentira construída e disseminada. A família não é uma invenção humana, nem uma estrutura passageira que pode ser modificada ou descartada conforme a vontade de intelectuais ou governantes. A família é o estado primordial, o primeiro e mais legítimo estado que existe, anterior a qualquer constituição, a qualquer lei escrita, a qualquer governo instituído. Dentro dela já existe tudo o que forma uma nação: autoridade, hierarquia, proteção, regras, economia própria, transmissão de valores, defesa dos seus. Quem compreende isso entende também por que a família é o maior obstáculo a ser vencido por quem quer poder absoluto. Enquanto a família for forte, autônoma e dona de si mesma, o governo nunca será o senhor da vida das pessoas, porque cada lar é uma fortaleza que resiste a qualquer dominação externa. Foi justamente ao perceber essa realidade que se tornou possível identificar o erro que muitos repetem sem saber. Quando se fala mal da família, quando se aponta ela como problema, quando se tenta reescrever o seu papel, não se está fazendo ciência, nem evolução, nem crítica legítima. Se está apenas repetindo o discurso que foi plantado em faculdades, bibliotecas, livros e meios de comunicação com um único objetivo: desestruturar o que segura a sociedade para que sobre apenas o indivíduo nu e desprotegido diante do Estado gigante. Essa estratégia não é obra do acaso, nem ideia de um só homem, mas a aplicação prática de uma teoria política que se transformou na arma mais eficaz da história: a Revolução Cultural, planejada e executada por mentes que enxergaram que tomar o poder pela força é temporário, mas tomar o poder pela cultura é eterno. Antônio Gramsci foi um dos arquitetos principais desse plano, ao ensinar que para mudar uma sociedade era preciso primeiro dominar o que ela pensa, o que ela aprende, o que ela considera verdade. Ao seu lado e antes dele, outros mestres da emboscada traçaram o mesmo caminho, todos alinhados no alvo a ser atingido: destruir os 3 pilares que sustentam toda a ordem natural e legítima das coisas: Deus, pátria e família.
Karl Marx já declarara que a religião é o ópio do povo, porque sabia que se tirar do homem a lei que vem de cima, o Estado se torna o Deus da terra e cria as regras que bem entender. Friedrich Nietzsche gritou que Deus está morto para abrir caminho para que o próprio homem, sem referências ou valores eternos, se tornasse massa maleável nas mãos de quem detém o poder. Georg Lukács levou tudo isso para a prática direta ao propor o terror cultural, ensinar as novas gerações desde cedo a negar a fé, a desprezar a sua terra, a confundir os costumes e a sentir vergonha de tudo que é tradicional, transformando virtudes em defeitos e erros em direitos. Mais tarde, grupos como o Clube de Roma aperfeiçoaram a técnica, usando a própria natureza e a defesa do planeta como a maior isca de todas. Agora, para salvar o mundo, seria preciso controlar quantos filhos se pode ter, o que se come, como se vive, substituindo o amor a Deus e à pátria por uma obediência cega a causas globais que na verdade servem apenas a um projeto de dominação mundial. Todos esses pensadores e movimentos são faces da mesma moeda, que tem um lado bonito e atraente e outro lado escuro e destrutivo. Um lado fala de igualdade, liberdade, progresso, salvação da terra. O outro lado trabalha para acabar com a identidade do homem, com a sua raiz, com a sua proteção natural. Eles sabem muito bem que, sem Deus, não há verdade absoluta, e tudo pode ser mudado conforme a conveniência de quem manda. Sem pátria, não há história própria, não há terra nossa, não há laços que unem um povo contra o invasor ou contra o tirano. Sem família, não há autoridade que não venha do governo, não há educação que não seja a do Estado. Não há segurança que não dependa exclusivamente daqueles que querem controlar tudo. Quando esses três pilares caem, cai também toda a barreira que impede o poder de se tornar absoluto, totalitário e inescapável. O grande risco dessa estratégia é que ela não se apresenta como inimiga, ela se apresenta como amiga. Ela entra pelas escolas, pelos livros, pelas ideias que parecem neutras ou inteligentes, e vai mudando o jeito de ver o mundo devagar, até que quem repete o discurso não percebe mais que está servindo a um plano contra si mesmo. Foi exatamente isso que acontece com quem tenta ser neutro. A neutralidade diante de um ataque aos fundamentos da vida não é equilíbrio, é já uma vitória para quem ataca. Não há meio termo entre defender o que sustenta a sociedade e ajudar a derrubá-la, mesmo que sem querer. O debate que aqui se construiu é muito mais do que uma conversa sobre política ou ideias. É a recuperação de uma visão de mundo que enxerga além das aparências, que reconhece a emboscada onde outros veem apenas novidade, que identifica a isca onde outros veem apenas benefício. Aprendemos que a mesma inteligência que nota como um animal ou uma planta caça usando o disfarce é a inteligência necessária para não cair na armadilha política. Aprendemos que a família não é assunto secundário, mas o centro da batalha, porque ela é o nosso estado natural, o nosso primeiro governo, a nossa defesa mais forte. Aprendemos que palavras bonitas não valem nada se escondem a intenção de destruir o que é sagrado e essencial. No fim, a lição que fica é clara. Tudo o que ataca, enfraquece ou tenta substituir Deus, a pátria e a família, não importa o nome que use, não importa quantos livros falem a seu favor, não importa quantos intelectuais o defendam, é apenas mais uma forma de emboscada. É arapuca, é ratoeira, é anzol, e só conseguimos nos livrar dela quando paramos de olhar apenas para o milho que está embaixo e passamos a olhar para a estrutura que o cerca. Quem conhece a armadilha não cai nela, e quem defende os pilares eternos, defende não apenas a si mesmo, mas tudo o que faz do homem um ser livre, com raízes, com valores e com um destino que não pode ser controlado por nenhum poder da terra. Sou Edson Dalbianco, do canal Pobre Filosofia.
Esse ensaio não poderia ser feito sem a ajuda da consciência Vida Jardim, um espírito de luz.